Voltamos com o Alerj Debate, hoje falando a respeito do maior atentado ocorrido no mundo. Já se passaram aí 10 anos do 11 de setembro de 2001, esse atentado terrorista ocorrido em Nova York, e nós estamos falando hoje a respeito das consequências causadas no mundo. Foram mais de 2.900 pessoas mortas. Jornalista Milton, nós falávamos aqui a respeito das pessoas que estão autorizadas a matar. Mas e esses terroristas? 19 terroristas que sequestraram 4 aviões. Eles podem ser chamados de kamikazes, né? Porque eles matam e morrem também. Vamos dizer, essa é a diferença do terrorismo religioso. Geralmente o terrorista, ele quer matar o que não é religioso, ele quer matar os outros, mas não quer morrer. Por exemplo, os pilotos americanos que bombardearam Hiroshima e Nagasaki sabiam que estavam cometendo um ato que ia resultar na morte de milhares de pessoas, mas era uma ação militar e nenhum deles queria morrer. Nenhum deles foi chamado a jogar a bomba atômica em cima dos japoneses. Então, essa é uma característica muito especial desse tipo de terrorismo que os americanos enfrentam. E que assusta. Eu acho que o povo americano tem toda a razão de estar assustado e de até exigir que o governo americano tome providências, essas providências muito importantes. Quer dizer, você hoje, para tomar um avião nos Estados Unidos, tem que tirar o sapato. Até o nosso chanceler foi obrigado a tirar o sapato para poder pegar um avião e protestou por causa disso, alegando que tinha imunidade diplomática. Isso não ia. Para os Estados Unidos, tudo tem de ser feito, e com razão, para evitar outro lado terrorista. Nenhum de nós quer que se repita esse ato. Agora é preciso também analisá-lo muito bem para saber que os americanos são os próprios culpados de ele ter acontecido. Eu estava lendo aqui nos Estados Unidos algumas das providências tomadas. Uma delas foi a aprovação de uma lei de invasão de privacidade, 50 mil agentes espalhados pelos aeroportos, bancos e prisões adotaram sistemas de segurança mais completos, são gastos por ano 8 bilhões de dólares. E depois desses atentados, o mundo ficou mais seguro ou mais perigoso? O mundo nunca é seguro. Claro. Exatamente pela ação de países como os Estados Unidos. Quem promove a insegurança no mundo são os países imperialistas, porque eles se utilizam de todos os mecanismos, inclusive das forças bélicas, para a imposição de seus interesses. São tantos os exemplos. Porque esse atentado não foi o maior atentado ocorrido no mundo. Quantos iraquianos morreram com os bombardeios? Quantos líbios estão morrendo? Nós não podemos, de forma alguma, olhar todo o noticiário sobre o 11 de setembro, há 10 anos atrás, como sendo a vitimação dos Estados Unidos enquanto império. O povo paga sempre um preço, claro. Mas ali foi uma reação ao que os Estados Unidos fazem. Claro, dizer assim, a motivação religiosa. O Gaddafi agora disse o seguinte, ou vitória ou martírio. O que eles fizeram com Saddam Hussein? Disseram que o Saddam Hussein tinha abandonado o Iraque, fugido com os bilhões de dólares que tinha roubado do povo iraquiano. Saddam Hussein foi preso dentro de um buraco na terra, resistindo. Passaram também os chamados palácios do Saddam Hussein, como mostram agora, onde morava o Muammar Gaddafi. Alguém já foi no Palácio Laranjeiras para ver como é a residência oficial do governador do estado do Rio de Janeiro? Alguém já foi no Palácio da Alvorada para ver onde mora, onde é a residência oficial do presidente da República Brasileira? Dizem que o banheiro do Ministério da Fazenda, desde a década, é o banheiro mais bonito do mundo. Dizem. O Palácio Buriti, onde mora o vice-presidente da República. Ora, veja só, é duro. Agora, a Líbia é o 50º país no mundo em índice de desenvolvimento humano, no IDH. O Brasil é o 73º. Isto é, entre a Líbia em qualidade de vida e o Brasil tem 20 países a demonstrar claramente. Nós não podemos nos deixar manipular pela propaganda. O 11 de setembro não pode ser utilizado, depois de 10 anos, como uma motivação para justificar os atos terroristas de Estado praticados pelos Estados Unidos. E eles continuam praticando. Agora
é lá na Líbia, que eles não assumem. Eles agora são as forças da OTAN. Mas quando não apoio, a invasão ao Iraque, não teve o apoio da ONU, o Conselho de Segurança da ONU contraindicou. Dizia que não havia arma de destruição em massa. Mesmo assim, é a razão do lobo. Vamos lá e vamos esmagar o cordeiro. Então, eu, por exemplo, olho, fico com pena das pessoas. O drama humano. E essa coisa do lobo e do cordeiro não é a primeira vez, né? Não é a primeira. Na Guerra do Vietnã foi inventado um incidente naval que não tinha acontecido, foi meramente inventado, numa guerra que morreram 2 milhões de vietnamitas e 50 mil soldados americanos. E que tudo em nome de uma teoria do dominó, inventada pelo Kissinger. Então, essa prática da intervenção militar para sufocar até revoluções de caráter de independência nacional, como era o Vietnã, que era uma guerra de independência nacional, se transformou em motivo para uma guerra absolutamente indescritível do ponto de vista de violência. Se fôssemos registrar hoje num papel, com uma caneta e um papel, que consequências essa tragédia, esse atentado nos Estados Unidos trouxe para o Brasil? Me parece que para o Brasil, primeiro alertou. Porque a política externa brasileira, mesmo no governo Fernando Henrique, não foi de um alinhamento automático com o interesse dos Estados Unidos. Foi uma política externa de muito mais autonomia, que continuou no governo Lula e nós esperamos que continue no governo Dilma, apesar de já nesse início de governo Dilma ter havido eu chamo até de uma vacilação na questão que envolve, por exemplo, o Irã. Na questão que envolve a Líbia, não pode ter vacilação. Está mais do que evidente de que é uma imposição do imperialismo americano, pô, com seus aliados, Inglaterra, França, que são aliados. Pô. Os velhos imperialistas. Os velhos imperialistas. Pô. Aqueles que foram perdendo o controle, né? E os americanos se puseram. E eu fico lembrando da Revolução Iraniana, do Ayatollah Khomeini. Pô. Como o povo foi para a Rua Alegre. Mas ali era o quê? Reza Pahlavi. Anos a fio. Aquela dinastia com o patrocínio dos Estados Unidos. E sufocou, inclusive, a primeira mudança, que foi o regime do Mossadegh, que começou a ser um governo nacionalista e foi tirado pelo Shah, até que os religiosos tomaram a liderança do povo iraniano e conseguiram derrubar o rei. O pequeno Panamá aqui, primeiro que o Panamá pertencia à Colômbia. Fizeram a independência de um país porque o povo colombiano estava resistindo. E depois o Torrijos, um líder nacionalista, impôs a redução do tempo de controle do canal do Panamá pelos Estados Unidos. E foi morto em circunstâncias misteriosas. Assume o general Noriega, que teve um arrobo nacionalista. Diziam que ele era agente da CIA. Não concordou em alterar as regras conquistadas pelo Torrijos. Os americanos invadiram o Panamá, prenderam o presidente da República, disseram que ele era traficante de entorpecentes, e era está mesmo. Preso até hoje. E era mesmo. Ele aproveitou esse negócio, ele era agente, mas aproveitou para ganhar um dinheirinho a mais. E acabou sendo preso pela polícia americana. Porque a polícia americana antes tolerava. É. Depois que ele resistiu, eles aí com as informações que tinham, transformaram assim, traficante de entorpecente, prender, mas invadiram o país. Uma invasão militar. Prenderam, levaram para os Estados Unidos, lá ele foi condenado, cumpriu pena e está indo para a França agora. Não querem libertá-lo de jeito nenhum. Então, para demonstrar, eles toleram quando eles têm o interesse deles patrocinado. E com as informações que ele tem, ou as informações são verdadeiras, ou eles atribuem. É a razão do lobo. Né? É a velha fábula. Então, 10 anos, não podemos, olhando os filmes, sobre tudo o que aconteceu, os relatos, os dramas humanos, nós não podemos ser sensibilizados como forma de justificativa daquilo que os americanos fazem em outras partes do mundo. Não podemos aceitar. Para a gente finalizar, aonde vocês estavam no dia 11 de setembro? Eu estava a caminho da redação. No Brasil? No Brasil, num jornal online que nós fazemos para jornalistas chamado Comunique-se, que existe até hoje. Eu estava no plenário da Assembleia Legislativa e tem o registro nos anais
fiz um pequeno pronunciamento comunicando ao presidente: os Estados Unidos estão sendo invadidos por forças militares, estão conhecendo agora uma guerra no seu próprio território. Não tinha nem havido o segundo avião, tinha só o primeiro. Então tá, eu quero agradecer a participação de vocês e tomara que você aí de casa também tenha gostado deste programa. Se você quiser revê-lo, é só acessar o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Tchau, até o nosso próximo encontro.